Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e hoje a nossa convidada especial é uma mulher referência no cenário político. Ela é mãe, ela é empresária, ela é atleta, está no seu primeiro cargo de vereadora no município de Porto Alegre, foi presidente da CPI da Educação na Câmara Municipal. Mari Pimentel, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite e participar dessa conversa conosco. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar fazendo esse podcast e dando espaço de voz para muitas mulheres. Então, mais que agradecer o convite, agradecer vocês terem pensado nesse modelo aí de como dar voz às mulheres e como falar dos desafios de entrar na política, o que eu, na época, quando eu entrei, não tinha. Então, acho que vai ser bem legal. Então a gente já vai começar por aí, Mari, porque uma das ideias também é inspirar as mulheres a participar da política, ou pelo menos entender como é que funciona esse cenário. Eu queria te convidar, Maria, a contar um pouco da tua trajetória. Como é que foi este caminho? Como é que a política entrou nesse caminho? E, enfim, traz aí pra gente como é que foi. Legal. Bom, vamos lá, pessoal. Não foi muito planejado, tá? Então, se vocês esperavam que tinha muitos planos, não tinha, entendeu? Foi tudo muito construído com aprendizado, erro. Então, eu sou uma mulher, uma cidadã aqui de Porto Alegre, que nem qualquer uma de nós, uma guria normal, que viveu na cidade toda a vida. Eu venho de família empreendedora, então eu sempre empreendi. Com 22 anos, então eu peguei o diploma na faculdade e fui abrir 2 lojas. E daí eu me lembro que eu saía com as minhas amigas e muitas vezes elas estavam falando da dificuldade do chefe e eu pensando, poxa, eu tenho aqui 20 pessoas, 20 famílias que dependem de mim, eu tenho 2 lojas, eu estou faturando, eu me lembro que no meu primeiro ano acho que eu faturei 1 milhão. Então, eu tinha grandes desafios. Eu tinha pego um empréstimo no banco para abrir as lojas. Cheia de compromisso já. Com 22 anos de idade. Daí eu falava, de vez em quando... Tua formação é administração, exatamente. Naquela época eu tinha pego o diploma de administradora. Então, eu sempre fui uma guria que arriscou. Eu ganhei bolsa de estudos para estudar na Nova Zelândia e para jogar futebol. Então, e eu nunca joguei nenhum time de futebol aqui em Porto Alegre. Eu jogava na pracinha com os guris. O esporte sempre fez parte da tua vida. Exatamente. Eu sempre tive muita facilidade com o esporte. E eu sempre gostei do esporte. Então, eu vivia na cidade, jogava tênis ali na pracinha, jogava futebol. Então, eu sempre estive vivendo muito o esporte. E o esporte foi abrindo muitas portas para mim. Então, eu acho que eu sempre fui aquela guria que se jogou. Eu acho que essa é a grande questão. O futebol era um ambiente masculino. Quantas vezes tentaram me tirar de um jogo dizendo a Mari pode esperar ali. Eu falava, não, a Mari vai jogar aqui. E daí depois eu estava jogando de igual para igual. Depois eles nem mais ponderavam da Mari não estar no time. Isso não era uma opção. Não era uma opção, entendeu? Mas no início, óbvio que tentaram botar a Mari pro lado. Mas a gente não pode chegar muito forte. Pode chegar forte, não tem problema. Então é engraçado, né? Então eu sempre estive buscando o meu espaço e estive nesses ambientes. Eu também trabalhei no mercado financeiro, então na Bolsa de Valores. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu era a única operadora da mesa na mesa ali de operações, trabalhando no mercado financeiro. Então eu já comecei... Que também é um ambiente super masculino, né? Só tinha eu de mulher e eu sabia que eu tinha que estudar o dobro, eu tinha que me esforçar o dobro, eu tinha que buscar muito mais referência para passar a credibilidade para o cliente. Investir com uma mulher de 18, 19 anos ou investir com um homem de 30... com quem ele vai buscar, né, a referência. Então, e a gente tem muitas características femininas que são ótimas para a Bolsa de Valores, como a questão de seguir estratégias, não se deixar levar pelas emoções, não ir para o ego. No mercado financeiro, muitas vezes tu começa a perder. E a mulher sabe que ela consegue abandonar uma operação quando ela já está mostrando que está errada. E o homem, algumas vezes, ele se afunda na prepotência e no ego de achar que o mercado tem que devolver aquilo para ele. E daí, então, eu via muitas vezes essa minha disciplina e de entender, olha, perdemos aqui nessa ação da Petrobras, vamos para a próxima, vamos assimilar o erro. Era uma atitude que eu aderia com meus clientes e muitos dos outros não aderiam com seus clientes, falando, amanhã vai subir, amanhã vai subir. E quem operou o mercado, eu operei no mercado na época do circuit break, que caiu a bolsa, 2008 lá. Então, a gente viu o mercado caindo 50%. E teve gente que não teve a capacidade de realizar e mudar de operação. Então, acho que foi isso que foi me amadurecendo de assumir locais de risco, que muitas vezes tinham os homens, e com as minhas características femininas que eram diferentes, e ver como isso poderia ser uma potência nesse lugar e não só ser um paradigma, né, naquele lugar. E como é que a política chegou nessa trajetória então, daí aí, a Mari? política. Daí tava lá a Mari... Antes da política ainda tem... Nós temos a maternidade, tem a questão do esporte e a política. Então, vamos lá. Então,
Eu sou formada em administração, tenho mestrado em finanças, tenho MBA em finanças também lá na Getúlio Vargas de São Paulo. E eu estava empreendendo, eu tenho uma barbearia. Tem então, até hoje? Até hoje, sou sócia de uma barbearia, estava ontem Aham. lá. Então, na minha barbearia, quando eu assumi como sócia na barbearia... Pode falar, não tem problema. Não tem problema. Então, eu não podia nem mulher, não podia nem atender o telefone. Aham. Isso há 7 anos atrás, que foi quando o Luigi nasceu. Tu tá em muitos universos masculinos. Exatamente. Hoje, a gente tem 2 barbeiras. E elas são um sucesso. Sensacional. Então, olha, em 7 anos, a gente saiu de mulher, não podia nem atender na recepção, para termos 2 barbeiras que são um sucesso. Então, isso eu acho legal, né? Como a gente conseguiu passar pelas transições desses mercados, né, na iniciativa privada. E daí, a Mari teve o Luigi, e daí, quando eu tive o Luigi, que eu abri a barbearia, e daí depois a Mari teve a Lara. E daí, quando a Lara nasceu, o Luigi também já estava ficando um pouquinho mais mocinho, já tinha 2 anos e meio, que eu pensei, poxa, tô com 2 filhos pequenos, tô com uma família aqui linda, do jeito que eu queria, só que aqui é a cidade que eu nasci, será que é essa cidade que o Luigi e a Lara vão curtir como eu curti? Que nem eu falei, eu jogava futebol na pracinha, eu ia pra escola de ônibus, eu jogava tênis na pracinha pública, eu vivia muito a cidade. Meu pai tinha... A maternidade mudou também um pouco a tua leitura das Minha coisas. leitura, né? Meu pai tinha loja no centro, eu ia caminhando pro centro. E daí tu começa a pensar, poxa, o que eu tô fazendo para os meus filhos também e terem uma oportunidade de ter uma cidade, e não só os meus filhos, mas todas as crianças. Porque independente da classe social, o que eu via falando com mães é que as nossas crianças estavam aprisionadas dentro de casa. Isso até antes da pandemia. Então, não era só aquela, e a gente, mãe da classe A. Não, é a mãe da classe D, que lá na vila tem medo do seu filho ficar andando na rua, que não deixa o filho ir no projeto social porque ele vai ter que caminhar ou pegar um ônibus, e ela fica preocupada. É aquela mãe que paga um transporte a mais para conseguir ela acompanhar o filho na ida em escola. Então, todas as mães de Porto Alegre estão hoje vivendo essa mesma realidade. Uma realidade que deixar os filhos soltos é tu ficar com o coração na mão e aquele aperto, né? Então, eu pensei, poxa, daqui a pouco eu entrando na política. E daí que eu resolvi entrar na política totalmente, assim, sem muito preparo, sem estrutura. Quem coordenou a minha campanha foi uma guria que fez aquela... Sabe aquela carreata da Coca-Cola que passa cantando do Papai Noel com a música? Daí uma amiga minha me apresentou ela. Uma amiga minha que tem até um podcast de maternidade, não é um podcast, uma rede social de maternidade. Ela falou, Mari, eu tenho que te apresentar a Thaís. E daí se ela botou aquele caminhão da Coca-Cola de noite, passando as ruas de cidade, ela vai fazer uma campanha política. Muito bom. E daí a gente começou assim. E a gente terminou assim, só com mulheres. A minha campanha, 90% eram mulheres, nenhuma tinha experiência em política antes. Todas era a primeira campanha. E a gente sabia que a gente tinha que impactar pessoas e falar com pessoas e mostrar o que a gente via de cidade, desafios da cidade, e ouvir as pessoas, né? Então, foi assim a campanha e deu certo. Mas então, a Mari entrou na política totalmente sem planejamento nesse sentido. Eu fui aprendendo, fui estudando muito, eu acho que isso é legal. Como eu tenho toda essa minha bagagem de buscar uma formação, eu sempre aprendi que eu tinha que aprender sobre política. Então, durante a minha campanha, por exemplo, eu contratei uma economista que fez um estudo para me dar dados sobre a educação, me passar um pouco mais de panorama. Então, quando eu falava de educação, eu já tinha um pouco mais de propriedade para falar de educação. Né? Era a minha bandeira, eu tinha que saber como falar. Então, eu poderia não ser da política, mas de educação eu sabia falar. Porque eu tinha dados, eu tinha informação, eu tinha pesquisado, eu ia atrás, eu falava com pessoas. E eu vivia na prática com 2 filhos pequenos, né? Então, tudo que eu estava falando pelos estudos, eu estava lá com o Luiz e com a Lara, sendo o meu pequeno laboratório, né? Desse ambiente que é aprendizado, maternidade e tudo mais. Então, acho que foi isso, sabe? Eu fui aprendendo a fazer do meu jeito a campanha política. Eu acho que isso é legal, sabe? De trazer aqui para vocês. A minha campanha eu fiz muito em praças. Porque eu estava com meus filhos, eles participavam. A gente pegava balão. E daí, enquanto as crianças brincavam com o balão, eu conseguia falar com os pais. Tu estava muito perto do teu público, né? Porque tinha uma identificação muito era meu próxima público-alvo, ali. entendeu? Eu não tive nenhum grande evento na minha campanha. Eu não tive nenhuma grande... vou fazer um churrasco na comunidade. Não tive nada disso. Nunca fiz nenhum evento. Eu conversei com um monte de gente. Um monte de pai, um monte de mãe, um monte de gente que se preocupava com a educação, com seus filhos, com seus netos, sobrinhos. E foi isso que eu fiz a campanha. E não pensei que eu tinha que estar numa caixinha. Eu fiz na praça.
entendeu? E eu tinha no meu comitê, eu tinha uma pequena brinquedoteca. Porque da mesma maneira que o Luíde e a Lara usavam, as minhas amigas iam lá e era lá que a gente conseguia falar, entendeu? Deixar as crianças. Então tu tinha que daí era onde a gente conseguia conversar, porque se eu te chamar pra ir tomar um café e tu tem filhos e não tiver um ambiente para as crianças ficarem, né? Eu tenho um de 2 anos. Então, óbvio. Super entendo. Senão eles vão estar aí te puxando, entendeu? Colhe, né? Daí tu leva um Hot Wheels, um carrinho de Hot Wheels, coisa mais simples que tem. Já resolveu. Em 10 minutos a gente conversa, a gente combina e acabou, entendeu? Então... Mas é a verdade, né? Então... Eu acho que é isso, sabe? Eu não fiz nenhuma campanha. Minha campanha não teve nenhum evento noturno, porque de noite eu tô com as crianças. Então, eu acho que essas coisas, sabe? Essa é uma das barreiras que as mulheres relatam, né? Da dificuldade de participar no mundo político. Porque as negociações, as combinações acontecem em horários que mulheres e mães nem sempre conseguem estar. Exatamente. É bem isso. É interessante. E eventos, então eu limito hoje a minha agenda para 2 eventos que eu vou estar fora do horário que as crianças dormem, meus filhos dormem pelas 8, 8h30, 2 eventos por semana. Então são os 2 dias que eu me dou o luxo de não estar com eles para fazer para dormir, vou colocar para dormir. Nos outros dias eu estou com eles e eu digo não para muitas agendas. Pode ser a melhor estratégia, não sei, ou a pior, mas é a estratégia que vai me fazer pertencer à política que eu quero fazer parte, que é essa que vai ter espaço para outras mulheres, entendeu? Pode ser que, eu num super evento eu não consegui estar presente, mas eu estava no evento mais importante, que é estar lá em casa também, né, com o Luíde e com a Lara, vivenciando momentos que não vão voltar. E eu acho que isso também é legal, né? A gente, como mãe, a gente sabe que teu filho tem 2, né? 2. Vai ter momentos que não vai voltar. E quando tu vai ver, passa assim, ó. Que agora eu vejo a fotinho dos 2 e aquela drama do desfraude. E aquilo passou e agora eu não tenho mais bebê em casa, eu não tenho mais fralda, eu não tenho mais mamadeira, eu não tenho mais bico. E daí agora tá vindo, por exemplo, Páscoa. E daí eu penso, mais a pouquinho eu não vou ter mais nem... Né, a Páscoa vai ser já um movimento que nem vai ser tão lúdico como é hoje pra mim. Então, eu tento vivenciar ao máximo ainda as experiências lá em casa. Essa experiência que tu trouxe pra mim, ela é muito, muito própria, assim, porque a minha maior dificuldade é a agenda. Exatamente. E fazer agenda sem culpa. Exatamente. Sem aquela culpa de, puxa, hoje não vai dar pra botar o Benjamin pra dormir. Exatamente. Olha só, Edson, meu marido, né? Cara, hoje é contigo, tudo bem? E aí eu tá lá com a cabeça em casa, né? Então, essa organização da agenda sempre pra mim é a parte... Eu ainda estou aprendendo, tá? Ainda não cheguei nessa tua maturidade aí de organização das coisas. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente não tem que se cobrar tanto. Eu acho que esse é o grande... Eu acho que se pudesse, nesse podcast, ter uma grande fala, seria assim, da gente não se cobrar tanto, entendeu? Eu poderia ser uma empresária muito maior? Poderia. Poderia ser uma super mãe melhor? Poderia. Poderia ter doutorado? Poderia. Mas eu sou a melhor pessoa que eu posso ser nesse ambiente que eu posso ser, entendeu? Poderia ser daqui a pouco a vereadora que estava em todos os eventos? Poderia. Mas o quanto a gente abre mão do nosso equilíbrio, da nosso equilíbrio mental, físico, o quanto a gente precisa ser a melhor para poder entrar nos lugares. E aqui eu reforço, quando eu entrei na política, eu não sabia o nome dos partidos políticos. E se eu estivesse esperando ser a melhor candidata, daqui a pouco eu não estava nem eleita. A mais preparada. A mais preparada, entendeu? Então, acho que é isso. A gente, de vez em quando, acha eu preciso estar voando para ser candidata e para ter chance de ser eleita. Não, daqui a pouco a gente só precisa ser a gente. Perfeito. Entendeu? Com as nossas limitações, com a nossa verdade. Então, eu acho que... E nós mulheres, a gente se cobra muito, a gente se compara muito. Uma é melhor que a outra, do que... aquela mãe consegue ser fantástica, nunca brigou, nunca vi ela... gritando, aquela consegue... Tem muita romantização desses papéis, com certeza. E até da mulher na política, então eu acho que é isso, entendeu? Eu não podia amar e se daqui a pouco vocês perguntarem os últimos 10 prefeitos de Porto Alegre, eu não sei dizer o nome. Mas beleza, eu tô fazendo um baita mandato no meu primeiro mandato e tá legal, entendeu? E espero estar representando outras mulheres e que outras mulheres venham, tá? E não precisa saber os 10 candidatos. Então, para estar eleita e para estar fazendo coisas legais pela cidade, pelas crianças da cidade. Então, eu acho que é isso, sabe? Não se autocobrar muito, que é o que a gente faz. E depois a gente sofre com isso também, né? Com certeza. A gente já falou sobre várias barreiras e várias das dificuldades que as mulheres enfrentam para entrar na política, assim. Para ti, hoje, né, estando dentro deste ambiente, quais são as principais dificuldades que tu enxerga para as mulheres estarem na política e quais foram as principais dificuldades que tu enfrentou? Bom, eu acho que a primeira coisa é tanto nós acreditarmos que a gente pode e a gente entender que aquele lá é o nosso espaço, como daí começar a fazer os outros acreditarem.
Não pensa que para mim começar a captar, por exemplo, recursos para minha campanha, bateram na porta. E muitas vezes falaram, mas eu doei pro candidato tal. E várias fecharam as portas. Mas quando eu comecei a falar que eu era uma candidata viável, que eu tinha eu tinha uma estratégia, que eu sabia o que eu fazia com o próximo real, e eu comecei a mostrar que a minha campanha era assim uma campanha viável, eu comecei a ganhar a respeito, né? Comecei a me valorizar e eu comecei a ganhar a respeito dos outros. Não pensa que eu não tive que bater na mesa e chegar pro meu partido e dizer, olha, se vocês não forem me apoiar, eu tô indo pro outro que quer me valorizar. Entendeu? Então, conversas difíceis que muitas vezes nós, mulheres, temos medo de fazer, de nos valorizarmos, eu acho que é o grande desafio para a mulher, de dizer, olha, aqui não tá bom, eu tenho outra opção. Entendeu? E eu preciso também, da mesma maneira que eu estou mostrando seriedade com vocês e dizer que a minha campanha vai custar X mil reais, com X mil reais eu vou fazer tantos panfletos e eu vou atingir esse público-alvo, eu também espero que vocês me considerem como uma candidata viável. Então, eu me lembro que um dos doadores mandou um baita dinheiro para um candidato homem e ele falou, o que ele não quiser, fica contigo. E eu, poxa, não é o que ele não quiser ficar contigo. E daí eu liguei, botei a boca e vamos lá, né? Não, olha aqui, vamos dividir isso daqui. Entendeu? Não tá certo. Da mesma maneira que tu é viável, eu sou viável aqui. Então, eu acho que é isso. Primeiro, a gente tem que nós nos sentirmos que nós somos competitivas e que a gente tem esse espaço. E daí, depois, a gente tem que mostrar isso pros outros. Não dá pra ficar só guardando pra gente. E vai ter que ter conversas difíceis. E com a nossa suavidade, rindo, tu vai dizer, olha, aquele dinheiro também é pra mim. Entendeu? Não precisa fazer daquele jeito truculento. Não precisa guardar uma mágoa no coração. Mas tem que mostrar que os homens fazem isso e a gente pode fazer isso com o nosso jeitinho. De dizer, olha, eu tenho outras oportunidades. Que eu acho que tem um pouco isso no mundo masculino. Que eu acho que, às vezes, tu tá com um cara e o cara diz, mas lá fora não tem nenhum outro cara que te quer. Entendeu? Então, acho que isso de dizer, olha, tu tem que aproveitar que eu sou o melhor cara da praça. Ninguém lá fora te quer. E eu acho que as mulheres estão começando a fazer isso já no mundo amoroso, né? Em algumas vezes. Mas vamos fazer também na política, de dizer, olha, beleza, mas tem um outro lado que está me valorizando. Então, eu também estou olhando o mercado, porque eu sei que eu posso ser valorizada. Então, eu acho que esses são os grandes desafios que eu acho que nós temos como mulheres. Primeiro, a gente se conhecer como potência e depois a gente também está conseguindo entrar nesse nível de negociação e de seriedade de negociação. Mostrando com dados, mostrando com resultados e mostrando que consegue fazer uma campanha competitiva. A gente teve aí várias vereadoras que foram muito bem votadas em Porto Alegre. São mulheres fortes, mulheres que conseguem aí ter um protagonismo, conseguiram muitos votos, têm seus méritos, têm seu público-alvo. Então, acho que isso é aí que a gente tem que usar de referência. A gente está com o maior número de mulheres que a Câmara já teve, né, exatamente, na sua história. Importante 10 isso, mulheres. Né? Muito bom. Vou entrar agora num tema um pouco mais denso, tá? A gente tá indo numa crescente bem legal, tá? Claro. Mas, infelizmente, no Brasil, sexismo e violência de gênero na política são barreiras que as mulheres já olham com um certo afastamento que as impede de embarcar nesse universo. Não. A política é um ambiente onde eu vou sofrer muito com relação a isso, né? Como é que tu lida com essas situações? Porque tu acabou de passar por uma presidência de uma CPI que foi super intensa, tiveram muitas situações muito delicadas. Como é que tu lida com essas situações? Bom, é um ambiente difícil porque é muito mais fácil tu jogar as pedras numa mulher, me parece, sabe? Eu enfrentei desde o primeiro dia de mandato que mostraram qual era o meu patrimônio. No início do meu mandato, uma exposição, tinha candidato, assim. Tinha vereador falando mal de mim, dizendo que eu era a patricinha que entrou na política. Então, desde o primeiro dia eu tive que enfrentar isso. E naquela época eu consegui contornar, conversando com a bancada, da oposição, conversando com os líderes. Isso assusta, Mari? Então, é estranho. Eu acho que assusta de certa maneira, mas também eu acredito que quanto mais respaldo tu tiver de pessoas que já estão na política para te ajudarem a dizer, olha, aqui deu, passou, entendeu? E isso eu tive nesse início, entendeu? De outros verem que estava feio e de falarem para ele, olha, aqui tu passou do limite. E eu tive até ajuda da imprensa, tanto que no início eu não ia para debates que essa pessoa tava, que eu sabia que ela ia me confrontar pessoalmente. E daí eu falei, olha, eu vou em qualquer debate na imprensa, se ele tiver, eu não vou ir.
entendeu? Não tenho por que estar me atacando pessoalmente. Então, isso foi dado desde o início e daí potencializou na CPI. Por isso que eu falo, sabe? Que no início era um candidato, era um vereador da oposição, que hoje eu converso com ele naturalmente. E agora foi um líder do governo, que me atacava muito pessoalmente. E sempre, quando eles atacam, a característica é de te diminuir como pessoa. Nunca é, Mari, eu discordo do teu posicionamento sobre as ideias. não é sobre a primeira infância, Mari. Eu discordo do teu posicionamento sobre a primeira infância. Beleza. Tu pode considerar importante ter acesso à creche, eu posso considerar contra, qualquer coisa assim. Beleza, então como é que... Não, é sobre a Mari não tem formação, a Mari não sabe o que está falando, a Mari não entende finanças, a Mari, o marido da Mari, os filhos da Mari. É sempre em cima da pessoa e de diminuir a pessoa. Então isso é meio difícil, porque em alguns momentos, quando aquele ambiente acaba ganhando, essa narrativa ganha força, e foi isso que aconteceu na Câmara. Teve um momento que foi feito um cenário para me isolar. Então, daí tu não se sente parte, porque, vamos lá, eu tinha uma pessoa me atacando e outros me isolando, porque esse foi o jogo político. Então, tu começa a se sentir até, sabe, será que eu estou fazendo certo? Será que essa Mari que ele está fazendo é a Mari de verdade ou não é a Mari de verdade? Então, se tu não tem uma consciência muito boa sobre a tua autoestima, sobre o que tu é, o que é a tua trajetória, é difícil de tu lidar, entendeu? Porque isso mexe, entendeu? Porque são muitos os ataques que vão vindo. Porque além daquele ataque que tu vai ver nas redes sociais, ver na imprensa, tem aquela disseminação que acontece nos bastidores, entendeu? De começarem a mandar informações para pessoas próximas a ti, falando mal de ti. Então, acho que esse é o grande desafio, muitas vezes, desses ataques. E quando começaram aqueles ataques de gritar e tudo mais, muitas vezes eu acabava fazendo a mesma coisa que o Luigi. O Luigi tem 7 anos, ainda não enfrentou isso com o teu. Mas algumas vezes começa aquela implicância. E daí eu falava pro Luigi assim, ó, quando começarem a implicar contigo, tu pensa num jacaré gorducho. E pensa que a pessoa tá falando aquilo é com ela mesma, não é contigo. É como se fosse um jacaré gorducho falando um monte de coisa. Porque o Luigi tá naquela fase, 7 anos, que eles querem ir brigar, entendeu? E daí eu tô tentando, às vezes, ensinar o Luigi a não ir brigar. Não entrar. Entendeu? Então eu tô tendo que fazer isso na política e o Luigi com 7 anos com os amigos, entendeu? Tá quase o mesmo nível. Que bacana, né? Bacana. Então daí eu fico pensando, poxa, né? É quase se fosse o jacaré gorducho do Luigi, aquele vereador que eu tenho na minha frente, gritando, me xingando, tentando me diminuir. E daí, óbvio que eu tinha uma certeza pela minha equipe técnica que a gente estava com dados, com informações e com materiais sólidos, com as equipes de fiscalização também. A gente sempre teve contato com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Polícia Civil. Então, eu sabia que eu estava fazendo um trabalho sério e que aquilo lá era um teatro. Nada diferente do teatro dos amiguinhos do Luigi de 7 anos. Então, eu acabava incorporando aquilo lá para não me sobrecarregar daquele ambiente que era realmente complicado. Tu falou de uma coisa bem importante, que é a autoestima, né? Como é que a gente mantém uma autoestima lá em cima? Quando e em que momentos a Mari recarrega essa bateria? Porque é um esforço, é uma energia muito grande que se coloca na política, né, Mari? Como é que tu te recarrega? Como é que tu busca essa recuperação aí como uma atleta? Bom, então eu gosto muito de fazer esportes. Eu adoro. É um ambiente que eu me sinto super bem. Eu tenho amigos desde a infância. Eu participo de campeonatos desde criança, dos meus 6 anos de idade. As minhas lembranças tá em campeonatos, fim de semana. Então, é um local que eu consigo me reconectar comigo mesmo. É um local que eu consigo me reconectar com o meu corpo. Então, acho que às vezes a gente nem se sente respirando. A gente não... Tem alguns momentos a gente fica muito na mente e foge do corpo. Então, eu acabo entrando... Quando eu tô treinando, eu consigo me reconectar, me concentrar em mim. E são locais que eu tô com meus amigos de verdade, que são aquelas pessoas que conhecem a Mari sofrendo numa prova, quase desmaiando, passando mal, aquela que... Vamos lá, uma pessoa que treina contigo 7 horas para fazer uma prova de meio Iron, essa pessoa te conhece muito bem, entendeu? Então, eu digo que os principais momentos que eu passei sofrendo, até na questão fisicamente, são com esses amigos meus de treino, entendeu? Quando tu se coloca em desafios que muitas vezes tu acha que não vai conseguir cumprir, e eles estão junto contigo para te fazer superar. Então... A Mari é movida a desafios, né, Mari? Exatamente. Exatamente. Eu faço provas de meio Iron, então vamos lá, vamos pensar. O Luigi tinha menos de 1 ano, eu amamentei até 1 ano e meio, e eu fazia meio Iron, provas de 7 horas. Então, essa turma estava comigo, eu precisando de vez em quando parar para amamentar, e eu tendo que lidar com toda uma logística, e
olhando ótimos resultados. Peguei vaga para o Mundial do meio Iron com o Luigi com menos de 1 ano de idade. Então, eu acho que é isso, sabe? São as pessoas que também me ajudaram a enfrentar ambientes difíceis que são no esporte, que me trazem para a Mari pessoa, né? Além da política, a Mari, que é a Mari, né? Que gosta de fazer esporte, que tem um monte de amigos e que sonha por uma cidade melhor e por isso que está na política, né? Então, esses amigos me viam ficando também indignadas que nem eles, só que eu fui lá e botei a cara, entendeu? O que me faz diferente. No resto, nós somos todos iguais. Muito bem. Mari, qual foi assim um momento ou conquista mais significativa na tua trajetória que tá relâmpago, né? Tu tá aí no primeiro mandato. E o que tu teve assim? Essa conquista assim realmente me traz uma boa recordação, me traz uma coisa positiva. Me parece assim também que muito dessa tua experiência assim, ela vem da tua vida, né? Dos teus desejos lá, da questão com os teus filhos e tal. Como é que é? Me traz uma conquista tua, assim, que te marcou e tu gostaria de compartilhar com a gente. Eu fico muito realizada com a conquista das nossas crianças, assim. Então, vamos lá, ano passado, por exemplo, os lobóticos conseguiram ir para os Estados Unidos. Então, poxa, é muito legal. Tem uma Lara, que é que nem a minha Lara. Então, a Prof. Cris, os desafios. Eu me lembro que de vez em quando era 2 da manhã, e tu falou aqui nos bastidores, estava elogiando a minha equipe. Era 2 da manhã e a gente estava tendo os desafios de não ter a passagem comprada, de não estar conseguindo financiamento e dando conta. Então, eu acho que a alegria de ver os lobóticos indo embarcando para os Estados Unidos, voltando, a gente conversando e eles tendo experiências né, de vida, foi fantástico isso. E até a semana que eu cheguei nos lobóticos, que é uma escola nossa que fica na Loma do Pinheiro, que é uma escola nossa que encara desafios no seu cotidiano, foi uma semana que um aluno da escola tinha sido morto pelo crime. E a gente tinha 5 crianças que estavam indo Fala um pouquinho mais do projeto, Maria. Explica pra gente o que é o os lobóticos, então, é uma escola, então, a Vila Lobos, que fica na Lomba do Pinheiro, que trabalha eles têm um projeto de robótica lá, há muitos anos. E é uma prof lá, a Prof. Cris, que se envolve super, né, nesse contraturno com essas crianças que fazem um projeto de robótica. Então, eles estavam fazendo com energias renováveis, então eles trazem, muitas vezes, desafios da cidade para o projeto, com um Lego, né? Nós que somos mães. É aquele Lego, mas é um Lego mais top, assim, que daí tem programação e tudo mais. E eles, então, fizeram esse projeto e eles conseguiram participar de um campeonato internacional. E daí tava chegando na porta, não tinha ainda o financiamento. E daí que eu cheguei naquela escola e naquele dia aquela semana tinha acontecido essa situação da escola perder um aluno e 5 alunos tendo uma oportunidade. Eu falei, nós vamos ter que aproveitar isso, porque essa escola tem todo dia muitas coisas ruins. E a gente tem que aproveitar quando nós temos as coisas boas, né? Então, os lobóticos foi muito legal. Todas as conquistas que a gente consegue na educação, que a gente conseguiu com o aumento de vagas, as conquistas que conseguimos redução de impostos na educação, a questão de ter portaria nas escolas. A portaria nas escolas, eu cheguei em uma escola na Restinga. E quando eu estava entrando na Restinga, na escola, estava terminando a pandemia. Foi 2021, desculpe. Estava chegando na escola, chegou um cara mal encarado junto, entrando comigo na escola. A diretora Juliana nem está mais lá na escola. E esse cara entrou junto e não tinha portaria nas escolas. Quando eu comecei sendo vereadora, não tinha portaria nas escolas. E daí, quando eu comecei a ver aquele ambiente que ou tu não tem portaria nas escolas, ou tu tem que tirar alguém de sala de aula para ficar na portaria, nós começamos um movimento para ter portaria nas escolas. Porque isso é um ambiente de segurança, né? Tu tem as escolas nas comunidades e muitas vezes na comunidade tem alguém envolvido com droga, alguém, né? Ou em qualquer lugar, né? E tu ter um ambiente de portaria para uma escola de 500, 600 alunos dá segurança. Então, essa conquista. Hoje eu entro na escola, eu vejo o pessoal da portaria, tu não tem noção como eu fico feliz, entendeu? Que eu vejo, poxa, foi uma pequena coisa, mas eu como mãe, eu me sinto segura, entendeu? Porque ali agora tem alguém cuidando da entrada e saída. Não vai ter mais a situação que eu estava entrando na escola com uma pessoa mal encarada, entrando junto na escola, e daí veio uma tia, uma auxiliar ali para tentar barrar ele. Então, eu acho que todas essas são pequenas conquistas que a gente vai conseguindo, mas se vai mudando um pouco esse paradigma da educação, né? Então, agora a gente conseguiu, a semana passada, um aumento do repasse para as escolas parcerizadas. Porque hoje a gente paga a nossas professoras da educação infantil R$ 1.900.
E o certo seria pagar R$3.000. Então, a gente acaba tendo professoras que muitas vezes não são formadas, a gente acaba tendo uma rotatividade muito alta, e a gente sabe como é que é o vínculo. Imagina o teu filho de 2 anos, se muda 3 vezes de professora num ano. Poxa, é complicado. Emocionalmente é complicado. Entendeu? Então, a gente conseguiu isso, foi anunciado essa semana. E há 3 anos nós estamos querendo isso. Então, a gente já viu os contratos, já previam, mas daí foi uma guerra política, conseguimos. Com outros vereadores, puxamos com as associações, com as escolas. Então, acho que são pequenas conquistas que foram acontecendo. E óbvio que a CPI é um marco importante, foi uma pá de cal de mostrar que a educação não deve ser instrumentalizada para direcionamentos e nem para recursos que não eram para ir para as crianças. Tem um tom de alívio de a polícia ter já começado buscas e apreensões, já ter prendido pessoas. Isso é ótimo, não era o que eu queria, né, na educação, que a gente falei, eu gosto de ver a potência da educação. Mas como teve uma mancha na educação, eu tinha que mostrar aquilo, tinha que fazer aquilo. Né? E não tinha como não fazer, porque essa é a minha bandeira. E quando o dinheiro não vai para as crianças, daí perde o propósito. Então, a CPI vai ter desenrolar também nos próximos dias e meses. Ainda não terminou, nós ajudamos também, ainda até hoje, as equipes de investigação nos bastidores. Como eu virei a pessoa pública por trás, chega muita denúncia do Brasil todo para mim, dessas empresas, desses esquemas. Então, tem empresa que venderam quase 1 bilhão no Brasil. Da mesma maneira. Tu virou referência desse tema aí. Do lado ruim, né? Que nem eu falei. É triste, né? É bom que a gente conseguiu dar voz e conseguiu parar, mas é ruim que a educação, que a gente sabe que falta recursos, que falta muita coisa, que é o canal que a gente consegue mudar a sociedade, que a gente só vai mudar a partir da criança. Se os nossos 2 filhos, né, nossos filhos tiverem oportunidades e as outras crianças que não nasceram em lares com tanta estrutura tiverem as mesmas oportunidades de ter um acesso à escola, ter uma alimentação adequada, ter acesso ao sistema de saúde, né, e terem todas as potências de desenvolvimento, a gente sabe que a história dessa criança tende a ser outra. E daí falta recurso lá na ponta e sobrou no bolso de algumas pessoas. Então, isso que eu fico chateada, fico feliz da gente ter parado com isso, mas fico chateada que isso aconteceu e precisamos fazer uma CPI para resolver isso daí. Bem. Mari, a tua pauta é educação, maravilhosa. A gente sabe que uma das frentes, né, que às vezes dificulta o ingresso das mulheres na política é porque a política também não é discutida nas escolas, né? A gente não fala mais tanto sobre política. Como é que tu vê a questão da educação e um possível ajuda ao aumento da participação das mulheres neste ambiente, não só na política, mas até mesmo nos lugares de poder, né? Como é que tu vê isso? Eu acho que é um grande desafio. E daí é que eu vou para um exemplo. A gente ajuda mesmo, eu mandei emenda para o Pão dos Pobres. Tu vai no Pão dos Pobres, que tem projetos para as crianças em vulnerabilidade. Os projetos com maior nível técnico, que vão dar maiores salários, estavam os meninos e não as meninas. As meninas tendem a ser mais abusadas dentro de casa, mais colocadas num ambiente que elas têm que ser babados dos irmãos, elas têm que cuidar da casa, e os meninos são jogados para o mercado de trabalho. Então, a gente tem uma questão que é da base. Então, esse é um grande desafio que eu vejo das meninas e que a escola pode estar criando esses ambientes delas se exporem, elas saberem que elas têm como estar assumindo risco, elas têm voz e elas podem falar. E elas terem semente de falar. Então, eu acredito que a escola, ela consegue ser um instrumento para mudar isso, que para mudar, muitas vezes, através das famílias, vai demorar muitas gerações. E daí elas têm um modelo de mãe em casa que não conseguiu romper isso. E se elas não tiverem uma outra força que venha de fora desse ambiente, elas não vão conseguir. E daqui a pouco eu tive, e até reforça que eu sou a filha mais velha, tá? Então, eu tive uma situação que lá em casa, muitas das expectativas do meu pai, que era empresário, foi colocado em mim. E ele me formou para ser a sucessora. Então, ele me formou para estar ganhando essa voz, para estar ocupando esses espaços. No lado empresarial, não no lado político. A minha família nunca teve link político. Mas daqui a pouco eu tive essa oportunidade. E daí eu peguei essas oportunidades também no esporte e tudo mais. Mas a gente sabe que é um desafio. Então, eu digo que a escola e os ambientes assim são os principais potencializadores de situações que a gente não consegue ter em casa.
E a gente mesmo, nós somos imperfeitos. O Luigi e a Lara tem coisas que eu falo, poxa, eu sou ótima no esporte, mas a Mari em música é horrível. Então, o Luigi e a Lara estão fazendo aula de música, porque eu sei que eu não vou ser quem vai desenvolver música neles, entendeu? Então, é difícil a gente ver que tem coisas que a casa proporcionar e outras coisas que outros vão ajudar, aquilo que a gente não consegue também proporcionar em casa. E pode ser essa questão da mulher se ver como uma voz, se ver como potente, se ver em locais, em espaços, né, de protagonismo, ela dizer não, ela se valorizar, ela também saber, muitas vezes, eu acho que nós mulheres, a gente não diz não, que nem tu falou, eu tenho dificuldade de dizer não para um evento. É que a gente tem dificuldade de dizer não, entendeu? Eu não vou conseguir fazer isso porque aqui tu vai enlouquecer a minha agenda. Fico com muitos corações, sempre. Muitos corações. Então, acho que é isso, sabe? A gente dizer não, a gente dizer, olha, aqui é o meu limite, entendeu? E daí a gente vira um polvo, né? A gente não sabe qual é o nosso limite, entendeu? E eu acho que elas veem a gente também faz isso, e daí vai criando... Só replica, né? Então, eu acho que é um desafio, e eu acho que a escola pode ajudar isso, e trazer ambientes de debate, trazer pessoas para debater. Eu acho que potencializa os pais. Quantas vezes nossos filhos não vêm nos questionando, né? E eu acho que é essa a grande questão. Eu tô esperando essa fase. Logo tu vai ver. Tô nervosa já. O dos porquês. Esses dias eu tava votando, a gente tem como votar online, né? E daí eu fui pegar o Luigi e eu tava votando online. E tinha um projeto de lei que era para liberar mototáxi em Porto Alegre. Liberar, então, o táxi fazendo como se fosse moto, né? A moto fazendo como se fosse táxi. E o Luigi tava ouvindo comigo. E estava sendo votado nas comissões, nem foi votado em plenário ainda, então não existe essa lei em Porto Alegre ainda. E o Luigi começou a debater o meu voto. Não, mas esse aqui tu vai ter que votar... Na época ele tinha 6 anos. Não, esse aqui não dá pra te votar assim, mãe. Porque imagina, olha os acidentes que tem já de moto. Muito bom. E daí ele começou a debater e eu pensei... E agora ele até hoje me pergunta do projeto. Então é só pra te ver como é engraçado. O Luigi foi nos Lobóticos, foi na Lomba do Pinheiro. E lá que ele começou a gostar de robótica também. E então isso é legal, sabe? Esses ambientes são os que vão potencializando para nossos filhos e eles se sentirem participando, né? Eu acho que é o que começa a mudar a sociedade, né? De começar a pensar na política, participar. Eu acho que e por isso que a escola é tão importante. Muito legal. Tu trouxe várias questões, assim, super inovadoras e talvez por não ter esse vício político, né? A Mari chega com frescor na política. E eu vou te dizer o seguinte, e nesse período não teve nada que te frustrou? Alguma coisa tipo, putz, eu faria diferente? E em tendo falhado em algum momento, o que isso te ensinou? Claro, muitas vezes eu tive momentos que eu pensei, poxa, eu faria diferente. Alguns desafios no início, eu entrei num partido que eu era do Partido Novo, agora estou saindo, que tinha muitos preconceitos. Ela só foi até aqui, tá? Achei que ela ia me trazer uma informação nova. Não, ainda não. Não, ainda não. Então era do Partido Novo, né? Então tinha muitos preconceitos e o partido tinha uma dificuldade de interlocução com outros políticos da esquerda, por exemplo. E ao me ver, muitas vezes, nessa situação, eu também não abria um diálogo. Sim. E eu sempre fui a que mais dialogou, mas eu não era tão assim... E agora, com a situação da CPI ganhando essa potência, eu precisei muito trabalhar com todos os partidos políticos. Então, esse paradigma de criar também estereótipos dentro da política é a pior coisa que a gente pode fazer. E eu encontrei mulheres dentro do partido de esquerda também sofrendo coisas que as mulheres do partido de direita sofrem. E é tudo igual, entendeu? Então a gente muitas vezes está com os mesmos problemas. E eu acho que é isso, sabe? Então eu acho que no início eu cheguei muito numa caixinha e eu demorei algum tempo para conseguir sair dessa caixinha e conseguir olhar a política de uma maneira mais aberta, assim, nesse sentido. É construção, né, Mari? É construção, exatamente. É construção, né? Sozinho. Não, ninguém. Não dá. Isso foi uma coisa que eu também sempre tive para mim, sabe? Essas vitórias que eu até comentei, eu sempre trouxe muita gente junto para as vitórias. Eu acho que a gente ganha junto. A CPI não teria acontecido se não tivesse tantos vereadores apoiando também. Eu tinha vereadores, perguntas importantíssimas que embasaram os inquéritos que não foram feitos por mim, foram feitos por outros vereadores. Então, foi tudo construído muito junto. A gente tinha reuniões antes que a gente batia as perguntas. E eram 5, 6 vereadores e a gente batendo, e as equipes, e a gente batendo pergunta. E a gente sabendo, aqui a Mari hoje vai levantar a bola da vez, amanhã o outro que vai levantar a bola da vez. Então, acho que esse foi um crescimento muito grande que eu tive de juntar todo mundo. A gente passou projetos de lei em Porto Alegre, na educação, que a esquerda e a direita votaram juntos.
Depois que agora eu entrei na educação, a gente tem projetos para, por exemplo, da verba extra das escolas. Direita e esquerda votaram juntos. A questão de comprar vagas na escola, na rede privada. Direita e esquerda votaram juntos. A gente teve uma situação ano passado que começou aquela polarização política. E daí a Câmara resolveu parar de votar por 2 semanas, entre o primeiro e o segundo turno. Porque estava dando muita briga. Estava assim, incontrolável o ambiente político. E daí suspenderam a sessão. E a gente tinha que contratar 850 professores para começar o ano letivo. Tinha prazo para isso acontecer? Sim, porque eu sabia que no outro ano tinha atrasado. E as escolas começaram o ano com falta de professor, porque tinha atrasado. E eu, vendo aquele pepino, eu pensei, poxa, nós não vamos poder deixar. Liguei pro líder da oposição, pro líder da base, pro diretor da Câmara. Falei, tem como a gente fazer online, sem ninguém debater, já que todo mundo vai votar sim, ninguém é contra ter professor. A gente precisa que vote sim, mas tem pressa. E a gente conseguiu fazer uma sessão online com todo mundo entre o primeiro e o segundo turno, votando a favor, e não faltou professor no início do ano. Então é isso que eu quero dizer, entendeu? Não é sobre uma pessoa, é sobre a gente conseguir achar convergência dentro dessas bandeiras. Ninguém queria que faltasse professor. Então, e muitas vezes a gente acaba, mas eu vou reclamar que um é professor concursado e o outro achava que tinha que ser escola privada. Poxa, vamos abraçar junto a causa e bora lá, entendeu? E foi isso. Então, eu digo que eu fico muito feliz da gente ter conseguido fazer essas conquistas e de ter os vereadores junto, entendeu? Todos eles com as suas bandeiras também, e muitos têm uma bandeira também da educação, da primeira infância, e eles abraçam juntos, entendeu? Independente de ser de esquerda ou de direita ou de centro. Muito bem. Mari, em que projetos tu está trabalhando agora? Assim, o que tu gostaria de trazer para nós? Assim, no que tu está te envolvendo nesse momento? Bom, eu estou no momento de troca de partido. Eu acho que... Eu não sei quando é que vai isso aqui pro ar, então, mas o podcast vai pro ar. Eu não sei se eu já vou ter decidido. A minha data limite é dia 5 de abril. Então, nesse momento, eu estou conhecendo um pouco mais os partidos, conversando, entendendo a estratégia de cada um, entendendo os espaços que cada um tem na política também. A gente sabe que, por eu ser um pouquinho de fora da política... e também vim com essa super vibração. Muitas vezes eu quebro um pouco do status quo de políticos, de partidos um pouco mais conservadores no seu caminhar. Então, eu preciso também entender como cada partido iria aceitar, né, a minha presença, ou se daqui a pouco não é o local para eu ir também. Então, eu acho que estou nesse momento de troca de partido. Esse é o grande desafio para agora. Desafios nós temos, com certeza, de projetos de lei que a gente hoje trabalha. Eu acredito que Porto Alegre vai ter agora, começa o ano eleitoral, e é a chance da gente conseguir debater grandes temas para a cidade. A Mari falou aqui bastante de educação, mas eu acredito que mobilidade é um grande tema para a cidade. Eu chego, pessoal, a conhecer muitas crianças que nunca viram Guaíba. E essa é a realidade da nossa cidade. Comunidades totalmente ilhadas pela falta de mobilidade e de acesso às... Circula muito nas escolas, né, Mari? Tu faz um roteiro grande de escolas. Porque assim, vamos lá, chegou a Mari, a mãe da área central. E daí eu tive que me ganhar propriedade na educação. Então, em 3 meses, eu fui em mais de 100 escolas. Não visito muitas escolas, tô lá ouvindo. E também porque... Que nem eu te falei, eu considero que é lá onde eu tenho a maior potência de pensar em mudar a cidade, entendeu? É através da educação. Então, mas aí tu chega para as crianças que nunca conseguiram sair daquela comunidade. E hoje o acesso à mobilidade, acesso ao transporte é um desafio. Tu chega e pega mães aqui na ilha, na Ilha Grande, que elas têm que caminhar 4 quilômetros até o ponto de ônibus. Entendeu? Para conseguir trabalhar. Então, eu acredito que esse é um debate importante que a cidade poderia ter, tanto na questão de valores, como a questão de quais vão ser os veículos de locomoção que nós vamos estar potencializando, vai ser tudo ônibus ou não, e como nós vamos trabalhar a mobilidade para uma cidade que não quer estar separada. E eu acho que é isso, sabe? Quando eu entrei na política, era que eu não queria ver mais a minha cidade separada. Não era o Luiz de Alara fora, né? Os filhos da Ângela lá no outro bairro também fechados, e daí eu tinha a mãe do Mário Quintana que estava trancada, a mãe do Moinhos de Vento trancada, a mãe do Sarandi trancada, a mãe do Partenon trancada. Alô, nós somos a mesma cidade e somos mulheres iguais, cada uma vai ter essas dificuldades. Eu tenho certeza que uma mulher que hoje enfrenta a realidade das ilhas é diferente da minha realidade. Mas a gente tem que se ver e tem que se unir
Porque elas, da mesma maneira que eu sei a dificuldade de andar numa rua que não tem calçada com um carrinho empurrando o bebê, ela sabe também lá. As dores são comuns, né? Exatamente, entendeu? Então eu digo que esse é o grande desafio. Quando a escola dos meus filhos ontem faltou água, faltou luz, não tinha aula. E foi aquele caos. O que eu vou fazer agora? Leva na minha mãe, o que eu faço? Sai daqui, não sei o quê. Entendeu? Isso é a realidade. Entendeu? E quando falta aula na comunidade, essa é a realidade. Então, eu acredito que a gente falar de mobilidade e como a gente vai conseguir fazer uma cidade viver, né, as comunidades viverem a cidade e não mais a gente viver em bolhas na cidade, eu acho que esse é um grande desafio para a cidade começar a se conversar. Porque a gente está num ambiente de polarização. E essa falta de mobilidade, de trânsito, as pessoas se olharem no olho, virem aqui ver a orla, irem lá visitar o Morro da Cruz e ver as potências de lá. E a gente começar a transitar é o que faz a gente virar uma cidade que não é junto, que não está enfrentando junto, e a polarização tem mais chance de permear. Porque a polarização chega no WhatsApp. Que é onde nós estamos, que a gente está vivendo muito mais WhatsApp do que vivendo na cidade. Então, acho que é isso. Eu diria que eu achei um grande desafio também a gente debater mobilidade. Eu tenho os grandes desafios ainda de pensar na primeira infância. A gente tem hoje uma média de 800 mães, né, mais ou menos 800 mães, abaixo ali de 19, 20 anos, que são normalmente maternidades não planejadas, que tem que ter um acompanhamento. A gente já vê como é ruim, como é difícil ser mãe, nós com a nossa idade, com toda a estrutura. Imagina com 18 anos de idade, 16 anos de idade, e um bebê no colo. Num ambiente completamente complicado. Assim, né? Então, essas mães têm que ser acompanhadas. E hoje a gente não tem nenhum projeto de acompanhamento dessas mães. Então, é algo que eu tenho batido há 3 anos. Um dia, quando estiver funcionando, daí muito tu lembrar, a Mari e tal. Vamos voltar a falar sobre isso. Tomara que dê. Poxa, a gente tem uma cidade que tem, eu acho que 850 crianças institucionalizadas, ou seja, das capitais com o nosso tamanho, com 1,5 bilhão de habitantes, é o maior número de crianças que a gente tem para adoção. E a gente sabe que a realidade da adoção é um luxo, que muitas não são adotadas. O que acontece com esse jovem depois que ele sai daquele ambiente de adoção com 18 anos? Ele vai para onde? Ele não tem família, ele não tem nada, ele não tem mais um lar de adoção. E ele não teve... Quem está olhando para ele, né, Mari, nesse então, acho que tem muitos desafios que eu adoraria, né, que eu adoro ainda falar, que eu ainda estou lutando, espero conseguir melhorar, mas que me fazem ainda acreditar que eu preciso ficar mais um pouquinho na política, né, e precisamos ser mais mulheres olhando e puxando. Que nem eu falei, se eu falar isso agora, tu vai ver que tem várias outras vereadoras que querem isso, e vereadores. Vai mexer mais no coração de muitas vereadoras, mas vai mexer em vereadores também. E a gente precisa continuar puxando essas coisas e falando, sabe? Então, acho que esses são os desafios que eu ainda vejo na política ainda, e eu espero também estar contribuindo para superá-los, né? Muito bem. Quem são as mulheres da política ou fora dela, Mari, que te inspiram, assim? Tem alguma referência que tu gostaria de trazer para nós, assim? Eu acho que... E como é que elas te inspiram de uma forma positiva? Assim, onde é que tu usa isso na tua vida? Eu acho que nós temos várias mulheres que inspiram, né? Daí eu acho que a gente usa na questão do esporte, a gente tem muitas mulheres que foram mães e que estão voltando, tanto que a gente vai ver agora, eu acho que as Olimpíadas de 2024 na França vai ter ambiente só para as mulheres amamentarem. Então, eu acho que muda, sabe? Isso é muito legal, eu acho que a gente tá tendo uma mudança no paradigma do esporte também, de olha, ela teve bebê e agora ela está aqui competindo nas Olimpíadas. E não é mais teve bebê e acabou a carreira dela. E eu acho que isso é legal. Então, no esporte, eu busco mães que também, né, atletas, mães que também se reinventaram através da maternidade e continuam atletas. Na política, eu tenho um pouco menos de referência, porque a gente tem menos mulheres. A gente teve aqui só uma governadora. Sim. Né? A gente teve a Ieda, que fez, né, um ótimo trabalho, mas só tivemos uma até hoje. A gente não teve nenhuma prefeita em Porto Alegre. Então é difícil a gente pensar até aqui no nosso ambiente, né? Muito. A gente não teve mulheres aqui. Mas eu acho que a ideia que eu vejo mais de mulheres inspiradoras, que é uma que eu também gosto muito de ler, que é a Brené Brown, que fala da questão dessa imperfeição que a gente fala, né? Então acho que é uma que eu leio muito. E que eu gosto de trazer um pouco mais dessas falas, que ela fala da questão da imperfeição, a questão da gente não se colocar preconceitos, da gente entender que... Às vezes a nossa potencialidade está naquilo onde a gente é mais frágil, né? Exatamente. E a gente tenta esconder, que é um pouco do teu discurso anterior. É bem isso, né? Entendeu? E até falo assim, o meu vídeo que mais bombou, né, que a gente falaria na minha pré-campanha, foi um que eu caí do brinquedo das crianças.
E eu fazendo um monte de vídeo, série, não sei o quê. E o que mais teve impacto foi eu sendo... Como é que foi essa decisão, assim? Não, deixa rolar. Porque, em geral, o pessoal diz, não, guarda, né? Não vamos colocar mais. É verdade. Então, a minha equipe era feita de mulheres. E daí elas falaram, Mari, vai ter que ir pro ar. E daí eu falei, tá, então bora lá, vai pro ar, entendeu? Bombou, e foi bem, entendeu? Que aí eu caindo do brinquedinho ali. Mas eu acho que isso, então eu vou me inspirando, eu acho que um pouquinho em cada uma dessas mulheres na questão das suas trajetórias. Eu acho que nós temos já mulheres boas na política em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Poxa, a gente tem agora a prefeita de Pelotas, a Paula. Nós temos aqui também muitas mulheres fazendo também um bom trabalho. Em prefeituras, a gente tem a de Novo Hamburgo, que também é mulher. A gente acaba tendo agora mais deputadas. Agora a Nadine entrou, que era uma delegada que agora virou deputada, está fazendo um trabalho magnífico, também converso muito com ela, me ensina muito, já que eu entrei para um lado de investigação e ela entrou no lado da política, muitas vezes ela, olha, Mari, se liga aqui, não sei o quê. Teve uma época que eu estava muito acelerada, ela falou, calma um pouco. Essa troca é bem importante. É legal, né? Entendeu? E que nem eu falei, e mulheres dentro da Câmara de Vereadores, cada uma com as suas diferenças, mas, poxa, a gente teve, não sei, Karen Santos do PSOL, não é a minha vertente política, mas admiro muito o trabalho dela. É uma guria que trabalha bastante o tema da mobilidade. A gente diverge nas soluções, mas eu não deixo de admirar ela. Da mesma maneira que a gente tem as gurias da direita, entendeu? Vai ter a comandante Nádia, a Fernanda Bart. Então, acho que a gente tem que também se ver como potências, né? E a gente não diminuir as outras colegas, né? Nós temos a Mônica Leal, que está há muito tempo lá, já vivenciou várias coisas que a gente não vivenciou. Ela foi presidente da Câmara. Então, várias vezes ela chega para me falar e para me dar uma dica. Então, eu acho que é isso. A gente não se vê como... Existe essa troca saudável, assim? É pouca, tá? E eu transito um pouco mais, eu já não sou tanto, mas eu vejo que existe, de certa maneira, mas muitas vezes elas acabam brigando entre elas, sabe? E normalmente a briga é maior no seu próprio grupo. Entendeu? As meninas da direita brigarem entre elas, e isso é meio ruim. Então eu evito criar essa briga. Mas existe essa briga, mas eu acho que a gente tem que aprender e tem que se puxar, entendeu? Entre nós. Porque se a gente não for se apoiar, como é que nós vamos trazer novas mulheres para a política? Então, acho que eu tento aprender com um pouquinho de cada uma e com um pouco que cada uma falou. Poxa, a comandante Nádia, no meu primeiro dia de mandato, ela falou, Mari, aqui não importa agora quantos votos tu fez. Se tu fez 10 mil, tu fez 3 mil, o outro que fez 2 mil. O peso do voto de cada um é 1 aqui. Então, para votar um projeto, o teu vale 1, o meu vale 1, o do fulano vale 1. Uma fala importantíssima no meu primeiro dia entrando na Câmara de Vereadores. A Karen Santos também me ajudou em outras coisas. Da mesma maneira que a Mônica Leal, que foi presidente da Câmara, me deu várias dicas também de que ela enfrentou na época que ela era presidente. Então, eu acho que é isso. A gente tem que pensar o que cada uma delas nos contribui e nos ajuda também pelas vivências delas. E não começar a gente só pensar porque eu divirjo num projeto dela, ela não vale nada. Ou porque ela, daqui a pouco, pode estar transitando nos meus votos, tentar diminuir. Eu acho que tentar diminuir o outro não é o que nos fortalece. As minhas principais adversárias no esporte são as minhas melhores amigas. Porque quanto melhor elas ficam, melhor eu vou ficar. Né? Então, é assim que as gurias que hoje estão arrasando o esporte, hoje eu estava almoçando e eu mostrei para o pessoal que estava almoçando, poxa, aquela lá é a Fê, ela é uma das melhores corredoras de Porto Alegre. A gente corre juntas há mais de 15 anos. A gente teve filho, hoje ela empurra o carrinho do filho, que o carrinho era meu, que era dos meus filhos. Então, se tu for ver hoje uma menina na Redenção empurrando o carrinho, é o carrinho que era da Lara do Luigi, que agora a Fê, que vai estar largando na Maratona de Porto Alegre, que eu espero que ela baixe das 3 horas, vai estar correndo. Poxa, pra mim a Fê correr muito é muito bom, porque ela é minha amiga, eu quero que ela corra muito, pra mim tenta também me inspirar a correr mais. E na política, de vez em quando, não é assim que rola, sabe? Então, eu tento evitar que esse ambiente, desse paradigma na política também venha pra mim. Porque não foi sempre me inspirando em mulheres maiores que eu cresci no meio empresarial, no meio do esporte. E eu acredito que é assim que eu também vou crescer no ambiente político, tendo mulheres também em referência e pensando que elas potencializando também o que cada uma tem, né? E não diminuindo. Eu acho que é o que eu tento trazer, assim. Muito bom, Mari. A gente está chegando no final dessa conversa. Eu adorei conversar contigo, adorei te conhecer um pouco mais também. Te agradeço pela participação. Vou dizer ao vivo o que eu disse nos bastidores. A tua equipe foi muito gentil em me receber. Tá de parabéns. Obrigada pelo acolhimento. Vou abrir se quiseres falar alguma mensagem final aí para nossa audiência. Legal.
Eu vou aproveitar, primeiro agradecer. Pessoal, valorizem muito espaços como esse da Lu, que tá falando sobre política, dando oportunidades. Eu, quando comecei na política 3 anos atrás, não tinha, viu? Então, eu tive que me descobrir como política, descobrir fazer campanha. Não tinha locais para ver e materiais para ler, então isso é muito legal. Valorizem, assim, projetos como o da Lu, que dão essa exposição, que dão essa potência para mulheres. Criem a verdade de vocês, cada um tem a sua verdade. Se o meu foi a maternidade, eu tenho certeza que existem outras verdades por trás de outras mulheres, e podem ser a mesma que a minha ou outras verdades, mas pensem que vocês podem ser protagonistas e não precisam de outros para dar a voz para vocês, e vocês podem estar assumindo esse ambiente. Sabe que muitas vezes a mulher quer ser voluntária, e é assim que eu tinha pensado em entrar na política. Eu nunca tinha me visto como de candidata. E eu acho que quando a gente começa a ver que a gente pode ser a candidata e a gente pode estar lá, eu acho que é o momento que a gente vira a chave e começa a se autovalorizar. Então, se valorizem, não criem paradigmas de pensar, eu tenho um bebê pequeno, eu não posso ser candidata. A Lara tinha 2 anos, o Luigi tinha 13,5, 4, e eu me elegi. Então, eu tenho certeza que a gente pode, sim, conseguir ter mais mulheres fazendo campanhas diferentes. Eu quero muito aprender com campanhas diferentes. E eu agora já estou pensando o que a próxima minha vai ter de diferente. Eu fiz uma campanha que teve 0 impacto ambiental. Então, eu pensava, poxa, eu ensino para o Luigi jogar lixo no lixo. Eu fico preocupada com a cidade que eu quero que o Luigi e a Lara cresçam e fiquem aqui, que nem eu fiz, né? Que meus avós fizeram, que meus pais fizeram. Eu quero lixo no chão? Eu quero sujeira? Não. Então, eu fiz uma campanha que teve todo o recolhimento, todo o impacto que a gente fez, ele foi, então, compensado. Então, a gente fez uma primeira campanha, eu acho que do Rio Grande do Sul, com 0 impacto ambiental. A gente trouxe várias questões inovadoras para a campanha. E eu acho que é sobre isso, sabe? A gente também ser político. Sobre a gente ser pessoas normais e tentar trazer para a política aquilo que nos deixa, que mexe o coração. Né? É ver lixo no chão que te mexe o coração. Vamos fazer campanhas diferentes. Né? É acreditar que todas as crianças têm que ter oportunidades, vamos falar sobre isso, e cada um falando sobre a sua verdade, fazendo campanhas diferentes. Eu acho que quando a política cresce, que quando a gente entra em caixinhas, fica tão chato. Muito. E daí afasta a política, né, das pessoas. Muito obrigada, Mari. Valeu, beijo. Beijão. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e compartilhe. Até a próxima!